Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso Pergunte a Endócrino de todos os sábados às 17 horas. Eu sou a doutora Janice Sepúlveda. Cá estamos mais uma vez para ajudar aí todos vocês nesta caminhada do diabetes, da educação em diabetes, né? Nós acreditamos que é o aprendizado contínuo, é a educação em saúde, é a educação em diabetes que torna essa jornada mais leve, mais poderosa, mais capacitante aí para todas as pessoas que estão envolvidas, né, no mundo diabetes. Podem colocar as perguntas de vocês e começarei, meu povo, pelas perguntas que estão aqui acumuladas na caixinha e durante a semana. Tá, pessoal? Então vamos lá. Uma pergunta muito interessante que apareceu aqui hoje e que talvez na prática muitas pessoas nem se atentem para a importância disso no dia a dia do tratamento. E eu gostei muito da pergunta porque a seguidora colocou assim: doutora, posso usar eventualmente a dapaglifosina? O que é a dapaglifosina? É um medicamento em comprimido para as pessoas que têm diabetes tipo 2 e também já liberado para quem nem tem diabetes e que tem complicações cardiovasculares e renais, porque é uma classe de medicamento a queridinha do momento, por causa do efeito além da glicose. O que a gente fala quando a gente está falando do efeito além da glicose? Nós estamos falando para as pessoas com diabetes tipo 2 que estão na jornada de tratamento e que até então, até esses novos estudos, a grande preocupação era o quê? Glicemia. Põe aí para mim, gente. Quem que ainda está vivendo a época do diabetes e a principal preocupação que você tem é com o valor da sua glicemia, dos seus resultados de glicemia e hemoglobina glicada? Põe assim para mim, se você, quando pensa em diabetes, só tá pensando em glicemia, põe assim para mim, eu. E se você não for essa pessoa, escreve para mim qual a sua maior preocupação quando a gente fala diabetes, por favor. Aproveita e põe aí pra mim, né? Eu tipo 1, eu tipo 2, eu, Lada. Põe aí o tipo de diabetes que você tem, que eu quero ver se vocês estão preocupando com a coisa certa. Vamos lá. Eu. Vamos lá, gente? Vocês estão preocupando eu. Tô vendo aqui, ó, eu tipo 2. Eu tipo 1. Então, vamos esclarecer bastante isto aqui. Quando as pessoas diagnosticam o diabetes, eu não preciso nem colocar ninguém aqui ao vivo nessa live, que eu já sei de cor o que vem primeiro na cabeça das pessoas. Minha glicemia elevada pode me deixar cega, eu posso perder meus rins, eu posso amputar uma perna, glicemia não tá boa, hemoglobina glicada não tá na meta, glicemia não tá boa, hemoglobina glicada não tá na meta, é aquele sofrimento, né? E incrivelmente, eu tenho uma notícia terrível para dar para vocês. A maioria das pessoas no mundo morrem de doenças cardiovasculares, infarto, AVC, derrame. O diabetes descompensado
pode ser um fator de risco, ele é um fator de risco para doenças cardiovasculares, mas não é o único fator de risco. O sedentarismo é fator de risco para doença cardiovascular. O colesterol fora da meta, vou até aproveitar aqui depois e vou falar sobre isso também. O colesterol fora da meta. O sobrepeso, que é o ganho de peso, mas não obesidade. A obesidade. A idade. A história familiar de ter pessoas, parentes de primeiro grau, que tiveram infarto ou AVC muito novos. São vários os fatores de risco. Hipertensão arterial, né? A pressão alta. São vários os fatores de risco. Então, não é só a glicemia. Não é só a sua hemoglobina glicada. E o que os estudos vieram trazer para o mundo do diabetes? A comprovação científica do efeito, além do efeito na glicemia, protegendo essas pessoas de doenças cardiovasculares e renais, principalmente. Então, este medicamento que a Albino Nobre Vieira nos perguntou, a dapaglifosina é um dos medicamentos dessa classe liberados até o momento em bula para pessoas com diabetes tipo 2. Ai, Janice, mas eu tenho tipo 1, então eu vou ficar sem essa proteção além da glicose? O correto é que enquanto os estudos não trouxerem essa segurança, sim, não deve ser prescrito, tá? Por causa, inclusive, do aumento do risco de cetoacidose diabética nessas pessoas, ok? A gente não pode trazer para o mundo diabetes tipo 1 aquilo que foi provado para o mundo diabetes tipo 2, porque não seria correto, ok? Aí ela perguntou, eu posso usar eventualmente, por exemplo, em uma viagem? Eu entendo qual é a dúvida dessa pessoa. Porque como o medicamento, essa classe de medicamento manda o excesso de glicose para a urina, quando você viaja, quando você está de férias, você tem uma liberdade, uma flexibilidade maior. E muitas pessoas notam as glicemias subindo. E às vezes elas querem utilizar um medicamento extra. Mas não, gente. Não. A gente não usa o medicamento prescrito eventualmente, né? Por quê? Porque você perde benefícios do medicamento se você usa de vez em quando. Então, quando a gente indica o medicamento, é porque a pessoa com diabetes precisa dele. Número 1. Se você usar eventualmente, ou remédio de colesterol, ou da tireoide, ou do diabetes, né? Ou para tratar a obesidade, você também terá, eventualmente, um resultado. E o que vocês querem? Um resultado eventual ou um resultado no seu dia a dia, um resultado que valha muito a pena para você, né? O que você quer para a sua vida? Então, a gente não usa eventualmente. Agora, vamos pensar um pouco aqui juntinhos? Se eu estou em um dia da minha vida, se eu estou em uma viagem, em um feriado, ó o carnaval chegando aí, né, meu povo? Se eu estou no meu de vez em quando e eu percebo que a minha glicemia sobe um pouquinho neste dia, qual vocês pensam ser a melhor atitude, a melhor conduta nesses dias da vida de vocês?
Vamos ver aí como é que vocês estão de amadurecimento, de autogerenciamento do diabetes de vocês. Vou viajar no final de semana. Vai ter vinho, vai ter mais comida, vai ter mais bebida. Eu sei, acompanhando aqui essa equipe, que eu não preciso me privar de nada no diabetes. Concorda, gente? Quem tá seguindo a gente aqui já tem essa certeza que quem tem diabetes não precisa ficar sem comer nada. Precisa aprender a contar carboidrato. Precisa aprender a fazer substituições inteligentes. Aí, o que você vai fazer num final de semana onde tem comida diferente, onde tem um aniversário para ir, onde tem um churrasco, onde tem uma festinha? O que vocês vão fazer? Ó, seu José Irilo aí, meu paciente, atleta, né? O que vocês vão fazer, gente? Vamos lá. O que vocês poderiam fazer nestes dias? Vamos pensar aqui, todo mundo junto? Tenha você tipo 2, tipo 1, gestacional, outro tipo de diabetes. Quando nós estamos em dias de viagem, de folga, de festas, primeiro a gente precisa ter um pensamento de fartura. Vamos pensar, o que é pensamento de fartura, o que é pensamento de escassez? A comida do mundo não vai acabar naquele final de semana, por mais gostosa que a comida seja. Quando a gente parece que vai comer tudo, parecendo que vai acabar e você nunca mais vai ter aquilo, a gente está com um pensamento escasso na comida, né? Então primeira coisa, bora trabalhar o pensamento de fartura, né? Fartura, né? Aí, se você tem aquele final de semana para aproveitar, se tem aquelas comidas gostosas, não vai acabar ali não, né, gente? Então vamos para o segundo passo. Quem é aqui que viaja para umas férias ou que tem um final de semana de mais festas e que fica nisso de 6 da manhã até 6 da manhã do outro dia? Nós temos momentos de festa, de fartura, de comida liberada na sua frente toda hora. Então, qual que é a primeira dica no lugar de usar medicamentos periodicamente, eventualmente? Nas refeições habituais, que não tá na hora da festa, que não tá na hora da bebida, da comida, bora pôr a cabeça na concentração de comer sem morrer entupido de tanta comida, né? Por quê? Porque a gente vai ter o resto do dia para fazer isso. Se você faz contagem de carboidratos e usa insulina, você vai fazer os seus cálculos para aplicar insulina para mais ou aplicar insulina para menos. Simples assim. Se você é uma pessoa com diabetes que não usa insulina, fazer a contagem de carboidratos pelo método básico ou de substituição, põe aí para mim, gente, quem é que não sabe do que eu tô falando? Quem é que não participou da maratona ou não é nosso aluno no curso Conte Kerbs e ainda não sabe contar carboidrato, ainda tá vivendo achando que quem tem diabetes não pode comer mais nada nessa vida, tem que viver uma vida de restrição, não pode trocar um pãozinho por um bolo, não pode trocar uma colher de arroz por um brigadeiro na festa. Quem é que tá vivendo na treva ainda, pelo amor de Deus? Põe aí pra mim. Põe aí pra mim quem é que tá vivendo a treva e põe pra mim quem é que tá contando carboidrato e que sabe que pode ser livre, pode viver com flexibilidade tendo diabetes. Põe aí pra mim que eu quero ver como é que tá a história de vocês. Então, quando a gente vai para um final de semana assim, a gente não precisa se privar de nada, mas também precisa aprender como lidar com as situações diferentes. Porque, gente, não é só comida a situação diferente.
A situação diferente existe numa noite mal dormida. A situação diferente existe em um dia de doença. A situação diferente existe se você, por exemplo, tem uma sinusite muito importante e o médico te prescreve um corticoide. Uma situação diferente na sua vida pode existir se você, por exemplo, quebrar um pé e tiver que parar de fazer exercício físico. Olha quantas coisas a sua vida pode exigir de você. Não é só comer. Não é só na hora de comer que a sua glicemia vai subir. Será que você, quando olha um resultado de um exame, será que você, quando olha as suas glicemias capilares em casa, quando olha um número, você está vendo só um número ou você já está educado o suficiente para entender que naquele número existe a sua vida, as suas emoções, as outras situações que você pode enfrentar na vida, né? Uma noite mal dormida, uma dívida para pagar, uma comida que às vezes você não sabe substituir, né? A Bernadette tá pondo aqui, ó, ainda não sei contar carboidratos. Ela, como muitos de vocês, com tipo 1, com tipo 2, com gestacional, criança, adolescente, adulto, idoso, que tem diabetes ou que cuida de alguém com diabetes, se você não sabe contar os carboidratos, se você não sabe fazer trocas inteligentes, você acaba vivendo uma vida de restrições. Você acaba achando que você não pode nada no diabetes, que você não vai conseguir controlar o peso e comer de tudo, que você não vai conseguir, né? Que você não vai conseguir ter resultados dentro do que você desejaria. Você vai acabar cortando o prazer da sua vida. Você não estará no controle do seu diabetes. Você vai deixar o diabetes controlar você. Põe aí, quem está controlando o diabetes? Vê se vocês entenderam o que eu quis dizer. Quem está controlando o diabetes e quem está sendo controlado pelo diabetes? Fala assim, ó, eu estou no controle do diabetes, eu estou sendo controlado pelo meu diabetes. Coloca aí para mim. Quem está no controle e quem está sendo dominado pelo diabetes? Então, respondendo a esta primeira pergunta, não, você não pode usar eventualmente o medicamento, porque você não terá os benefícios que você precisa ter com ele, ok? Tenho diabetes tipo 2, posso tomar vitamina C? Essa é uma pergunta muito frequente, né, gente? Muitas pessoas acham que se você tem diabetes, você tá desvitaminado. Nem sei se existe essa palavra, né? Que você está desvitaminado, que você é uma pessoa que não está absorvendo bem os alimentos, que você precisa tomar complemento de vitamina. Bora traduzir isso aí, gente, para vocês não ficarem enriquecendo a indústria farmacêutica produtora de vitaminas. Tô vendo aqui, ó, muita gente no controle do diabetes, sem restrição, com equilíbrio, contando carboidratos. Tenho feito substituições e tô conseguindo manter a glicemia baixa. Participei da maratona da doutora Janicinha. Essa aí participou mesmo, ela sabe de onde saiu o Janicinha, né? Peraí, vocês estão ouvindo o som ou não estão ouvindo o som? Tá escutando, né, gente? Tá ouvindo, né? Então, vamos lá. Então, se você é uma pessoa que tem diabetes, se você está se alimentando com qualidade, que é uma obrigação nossa com ou sem diabetes, né, meu povo? Comer bem, com saúde, de tudo, não é para quem tem diabetes, não, é para todo mundo. Se você se alimenta bem, se você consome frutas, legumes, né, vegetais, se você tem uma orientação alimentar que supre as suas necessidades, para que você precisa de complemento de vitamina?
corpo não absorve excesso de vitamina C. A gente usa o que a gente precisa. Então, se você está comendo bem, se você se alimenta com qualidade, se você deglute, né? Se você engole, se você consegue mastigar, você não precisa ficar acrescentando um remédio no seu dia a dia, ok? Principalmente se é vitamina C. Agora, se você não toma sol o suficiente ou não absorve bem, isso aí você pode precisar de vitamina D. Se você tem diabetes tipo 2, usa o melhor medicamento da face da terra, que é a metformina, que está associado com deficiência da vitamina B12, uma vitamina importantíssima para a mente, para a inervação, né? Para a condução nervosa. Se você usa metformina periodicamente, ou seja, de vez em quando, o médico tem que pedir a sua dosagem de vitamina B12, porque pode estar associado com deficiência. E a deficiência de vitamina B12 pode ser grave. Você pode ter dormência nas pernas, fraqueza muscular, dificuldade para caminhar, dificuldade na marcha, tá? Você pode ter alterações na memória, você pode ter anemia, e aí você precisa repor isso aí. Então, são situações específicas para se repor vitaminas. Não saia por aí gastando seu dinheiro, né? Em qualquer lorota de ficar comprando vitamina de farmácia. Vai comer, meu povo. Vai comer. Vai alimentar bem. Procure um nutricionista. Se informe. Se eduque. Faça valer a base do tratamento. Qual que é a base do tratamento do diabetes, gente? Põe aí. Qual que é a base do tratamento do diabetes? Que tem que estar alinhadinha para você ter saúde. A base do tratamento do diabetes é ter saúde. A base do tratamento do diabetes é ter saúde física e saúde mental. Se você cuida da sua alimentação, se você não fica deitado num sofá o dia inteiro, né? Não é só sair maratonando, correndo aí 17 quilômetros, não. Se você se movimenta bastante, se você anda a pé, se você desce um ponto de ônibus antes, se você estaciona o carro longe, você tá sempre, né, na ativa, você não pode ser considerado uma pessoa, né, totalmente sedentária. Isso já vale muito no dia a dia. Então, se você come bem, se você abandona o cigarro, se você não bebe em excesso, se você não está usando drogas, se você não está completamente sedentário ou está fazendo exercícios físicos, né, aquela atividade programada com objetivos, né, claros, você está cuidando da sua saúde. E se você está cuidando da sua saúde, você já está bem adiantado no tratamento do diabetes, né? Então, toda vez que a gente faz a live aqui, eu pergunto: você tem um acompanhamento com um nutricionista, se você tem diabetes ou cuida de alguém com diabetes? Você conhece o seu enfermeiro na unidade de saúde? Você já bateu um papo com ele, nem que seja para você ensinar para ele se ele não souber? Você conhece o farmacêutico da sua unidade de saúde? Né? Você tem uma equipe para te acompanhar? Você já foi na academia da saúde, né? Antiga academia da cidade, se sua cidade tiver? Já conversou com o profissional de educação física que está lá? Você sabia que tem ligado ao SUS profissional de educação física, psicólogo, nutricionista? Pois é, gente, ó, acorda, tá? Então, não deve, ok? Vamos lá. Quando a glicemia está alterada, olha a pergunta legal, gente. Quando a glicemia está alterada, a urina fica com espumas e com bolhas. A urina espumosa, né? Aquela que borbulha mesmo, parecendo ter um detergente, pode ser sinal de perda de proteína pela urina, ok?
Mas não é uma perda de proteína qualquer, é uma perda de proteína que pode ser uma quantidade maior. Então, se você tem diabetes, qual que é a indicação? Se você tem diabetes tipo 2, desde que você descobriu o diabetes, você fará uma vez no ano, pelo menos, um exame de urina para ver a perda de proteína pela urina. Se ela tá normal ou se ela não tá normal. Se você já tem isso muito alterado, às vezes você vai fazer mais de uma vez por ano. Se você tem diabetes tipo 1 ou LADA, você fará esse exame a partir do 5º ano após o diagnóstico do diabetes. Por quê? Porque o diabetes tipo 1 é de diagnóstico mais rápido, não tem atraso no diagnóstico. E o tipo 2 é muito, muito atrasado no mundo inteiro, né? Muita gente vive aí 5, 10 anos com as glicemias alteradas sem saber que tem diabetes. Por isso que a gente começa a rastrear logo após o diagnóstico em quem tem tipo 2 e mais para frente em quem tem tipo 1. Então, vale a dica. Meu povo, para de contar com o outro para você poder ter saúde. Para de ficar esperando o mundo mudar para você cuidar de você. Anota aí, meu povo. Se você tem diabetes tipo 2, logo após o diagnóstico, procure um oftalmologista. Se você não conseguiu consultar ainda com endócrino, se o seu médico de família e comunidade esqueceu de te pedir uma consulta, anota na agendinha, meu povo. Ô, doutor, pode me dar um encaminhamento para o oftalmologista? Porque eu sei que após o diagnóstico, tendo tipo 2, todo ano, pelo menos uma vez por ano, eu preciso fazer o exame de vista. E se eu tenho tipo 1, após o 5º ano de diagnóstico, por causa do diabetes, eu preciso ir pelo menos uma vez por ano, assim como outros tipos de diabetes, ok? Se você não tem diabetes, se você tem pré-diabetes, nós não fazemos um rastreamento rigoroso assim para ninguém, porque não tem sentido. Porque o rastreamento das complicações é para rastrear complicações, principalmente das pessoas que não estão na meta do controle, que é a maioria das pessoas com diabetes no mundo. Então, se você tem pré, o nosso trabalho no pré é o quê? É reverter o pré, ou deixar a pessoa no pré, né? Não é ficar tratando como se tivesse diabetes, é agir de todas as formas possíveis para estacionar ou reverter. Embora alguns trabalhos já estejam mostrando o surgimento de algumas complicações nas pessoas ali ditas como tendo pré-diabetes, né? Mas são situações muito específicas, eu nem vou complicar a cabeça de vocês. Então, anota. Se eu tenho tipo 1, se meu médico esquecer, se eu ficar 5 anos sem ir no médico, no dia que eu chegar lá, eu vou falar assim, doutor, me dá um encaminhamento para o oftalmo, se for no SUS. Se você tem um plano de saúde ou consulta particular, você não precisa de encaminhamento, não. É só você chegar no oftalmo e falar assim, vim fazer minha consultinha linda anual, porque eu tenho diabetes tipo tal. O oftalmo, o mínimo que ele tem que saber é o que fazer, né? E eles saberão. Então, procure para no dia que você for na consulta com o seu médico, você já leva o relatório. Pronto lá, ó, você já sabe o que você tem, não fica esperando ninguém não. Ah, fui lá na consulta com o meu médico e ele vai pedir meus exames. Custa você ser sabido, aprender bastante diabetes, complementar aquilo ali, já que 80% dos nossos pacientes
Não tem um endocrinologista na maioria das vezes para acompanhar. Mas se você tá aqui, você tá aprendendo, você quer melhorar a sua saúde, para de esperar os outros. Para de esperar os outros, porque você não vai sair do lugar se você ficar dependendo dos outros para ter saúde, né? Tem que passar a mão, né? Nisso aí. Tem que passar a mão nesse controle, né? É a hashtag estou no controle que a gente falou na maratona, né? Então você chega lá pro médico lá no posto de saúde e fala assim: doutor, eu preciso fazer o exame de urina para saber se eu tô perdendo proteína na urina por causa do meu diabetes. Se você tem tipo 2 ou se você tem mais de 5 anos de tipo 1 ou LADA, tá? Outros tipos de diabetes também farão o acompanhamento logo após o diagnóstico, tá? Outra coisa muito importante que a pandemia atrapalhou bastante, mas todo mundo, todos os colegas, as clínicas, o SUS, nós estamos resgatando isso aí de pouquinho em pouquinho. Para quem tem diabetes tipo 2, o exame dos pés logo após o diagnóstico, né? Dependendo de como tá. A cada 1 ano é o ideal, mas a cada 1, 2 anos ou até menos, 6 meses, né? A gente faz o exame dos pés para a gente fazer lá o teste da temperatura, dos reflexos, da sensibilidade, para saber se a pessoa tá com o pé em risco. E para quem tem tipo 1, também após 5 anos do diagnóstico, tá? Então, gente, põe na sua listinha, põe um alarmezinho no celular, né? Põe a vida em dia. Assim como as mulheres têm que ir no ginecologista, né? Tem que fazer os ultrassom de mama, as mamografia. Os homens, depois de uma certa idade, têm que fazer exame de próstata. Cuida de sua saúde, meu povo, né? Cuida de sua saúde. Não fique esperando os outros cuidar da saúde para você, não. Vem aprender, né? Vem trilhar essa jornada de educação. Não ponha essa responsabilidade nas costas dos outros. Na minha, se for paciente meu, tá doido. Tem gente que vai chegar e fala assim, ó, toma que o diabetes é seu. Aí eu empurro de volta, toma que ele é seu, né? Vamos fazer que ele seja nosso. Mas a gente não pode jogar a responsabilidade dos cuidados nas costas de ninguém. Porque o cuidado no diabetes, gente, é um cuidado compartilhado. O sistema de saúde faz a parte dele, você faz a sua, a equipe de saúde faz ou deveria fazer a sua. É cuidado compartilhado. Se a gente juntar todas as forças, o resultado será melhor. E aí, uma outra pergunta que teve aqui, doutora. A minha equipe de saúde no posto não entende de contagem de carboidratos. Como eu posso fazer a contagem? De novo, a mesma coisa. Se o profissional de saúde que atende uma pessoa com diabetes não entende que hoje e há muitos anos o tratamento do diabetes não é mais pautado em não pode. Quem aí já escutou um profissional de saúde falar: você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode comer isto, você não pode comer aquilo? Quem já ouviu isso de um profissional de saúde? E pior, quem já aceitou isso como verdade? Põe aí pra mim, é capaz que vai ser todo mundo, né? Põe aí, gente, enquanto eu vou olhando umas perguntitas aqui pra trás. Vai pondo aí, quem já escutou de um profissional de saúde que não pode? A Andréia perguntou aqui, essa perda de proteína, então tá com o rim acometido? Falar que a espuma na urina é perda de proteína, a gente não tem como, tem que fazer o exame, tá? Tem que ver isso direitinho para poder esclarecer, tá? Elaine Rabelo, e no caso da criança com diabetes, quanto tempo precisa ir no oftalmologista? Após 5 anos do diagnóstico e ou após a puberdade? Agora, gente, as pessoas vão no oftalmologista por outros motivos, né? Se você não estiver enxergando ali na frente, no letreiro, a placa do carro da frente, você pode ter outro problema na visão que não tem nada a ver com diabetes, né?
A minha filha não tem diabetes, mas está com a glicose 95, o colesterol 233, o triglicérides também está alto. Ela pode desenvolver tipo 1? Paula, qualquer pessoa que nasceu com a carga genética favorável pode desenvolver diabetes tipo 1 em qualquer idade da vida, não é só criança e adolescente. Mas isso que você perguntou aqui, ninguém pode dizer que ela vai ter diabetes tipo 1 por causa disso. Agora, tipo 2 no futuro, né? Colesterol alto, triglicérides elevado, são fatores de risco para diabetes tipo 2, tá? Então, vamos ver o que vocês escreveram aqui, gente, ó. Eu já me privei de muita coisa, eu já ouvi, eu ainda ouço, eu demais, né? Muita gente aqui falando que já ouviu demais de um profissional de saúde que não sabe trabalhar com a contagem de carboidratos e que acha que a pessoa com diabetes deve viver na treva, né, na escuridão. E graças a Deus eu tô vendo aqui, né, vários dos nossos alunos, gente. Que alegria ver vocês aqui que já estão estudando tanto e não desanimam e não esmurecem. Vem sábado, 17 horas, assistir live também e aprender mais. Os nossos alunos Conte-Kerbs, né, receber uma turma grande, né, de pessoas com diabetes, de cuidadores, aí na maratona Diabetes com Flexibilidade. Nossa turma tá engrossando. Sábado que vem a gente tem aula ao vivo com vocês no Conte-Kerbs, onde a gente tá ali carinha a carinha com vocês, tirando dúvidas de diabetes, tirando dúvidas de contagem de carboidratos, tirando dúvida de insulina, tirando dúvidas de hipoglicemia, tirando dúvida de tecnologia, porque o curso Conte-Kerbs é um curso do A ao Z em diabetes e que passa pela contagem de carboidratos também, né? Porque é um curso para você viver, é um curso para você ter qualidade de vida, é um curso para você deixar para trás a visão negativa que você tem do diabetes. Então, quando você aprende a contagem de carboidratos, você se liberta. E o que essa seguidora aqui precisa é se libertar da falta de conhecimento do profissional de saúde que não sabe o que ele deveria saber para te ajudar. Então, gente, quem participou da maratona sabe, né? Sabe que quem tem diabetes pode comer de tudo, sabendo o tanto que você precisa para viver com saúde, com responsabilidade, privando a sua saúde, e que você pode utilizar o método de contagem de carboidratos que for melhor para você. Se você usa insulina, usa os bolos de alimentação, que é a insulina necessária para cobrir a comida. Você pode, não quer dizer que você tem que, mas você pode fazer o método avançado. Você pode fazer o método gramas. E se você não usa insulina? Se você tem diabetes tipo 1 ou seu filho está no período de lua de mel, onde não está precisando de tanta insulina. Se você não quer fazer muita conta no momento. Se você tem diabetes tipo 2 e não usa insulina, o método para você é o método de substituição. Fazer trocas inteligentes baseados na quantidade de carboidratos. Mas para fazer um método ou outro, você tem que aprender diabetes. Você tem que aprender sobre a condição que você tem. Você tem que ter calma e tranquilidade para seguir um passo a passo, porque é simples, mas não é fácil. Ter diabetes pode ser uma coisa simples, mas não será uma coisa fácil. Quanto mais você aprender, mais você estará no controle do seu diabetes. A Mate França colocou aqui, só o que ouço toda vez que vou no meu médico, ele diz não coma carboidratos, né? Dica importante, busque uma equipe que esteja alinhada com o tratamento do diabetes. Este não é um profissional de saúde, infelizmente,
alinhado com o tratamento do diabetes. Quem está alinhado com o tratamento do diabetes sabe que isso não existe mais há muito tempo. A querida Thaís aqui, né? Amo Conte Kerbs, que é o nosso curso. Graciele, fui em uma nutricionista no início do diagnóstico do meu filho. Ela me falou que ele comeria pouquíssimos alimentos com carboidratos e usaria pouca insulina. Então a Graciele é nossa aluna Conte Kerbs também, graças a Deus se libertou, né? Hoje tem um filho aí saudável, que come de tudo, né? Tá educada em diabetes com a sua família e isso é uma libertação para toda a sua vida. Andréia, quase nenhum profissional de saúde sabe de contagem. Gente, a escolha de ficar na mão de uma equipe que não sabe trazer para a sua vida flexibilidade, liberdade, controle do diabetes, ela é sua. Ela é sua. Busque aprender. Estude. Faça seus caderninhos. Quem aí tá engrossando o caderninho do diabetes, gente, da maratona? Quem aí tá anotando tudo? Tá estudando para falar com o médico no dia da consulta? Aprenda a contagem de carboidratos para que você possa escolher qual é o futuro que você quer ter com o diabetes, tá? Amanda Fonseca, uma pessoa pode desenvolver mais de um tipo de diabetes? Não, não pode. Você tem um tipo de diabetes, tá, gente? O que a gente pode ter muitas vezes é uma pessoa com diabetes tipo 1, com muita resistência à ação da insulina, e uma pessoa com diabetes tipo 2 que não tá mais produzindo insulina, né? E aí os tratamentos podem às vezes lembrar para a pessoa ser um outro tipo de diabetes. Rosana, eu já ouvi, já deixei de comer arroz por mais de 3 meses. Piorou porque comia muita proteína e achava que os legumes não tinham carboidrato. Me enrolei e piorei a glicemia. Ou seja, bora aprender contagem de carboidratos, né? Bora aprender como que a gente faz para lidar com o diabetes no dia a dia. Mônica Bruno, poxa, você fala muito mal dos profissionais de saúde. Não, eu falo a verdade. Se o profissional de saúde está tratando uma pessoa com diabetes, ela precisa estar apta, está escrito no Código de Ética Médica, né? Lá no nosso CRM existe um código. Lá no CRN, né, no Conselho de Farmácia, em todos existe um código, mas no CRM está escrito, você só pode tratar aquilo que você está apto a fazer. Então, se você não sabe, você não pode trazer prejuízo para a vida do profissional de saúde. E se um profissional de saúde está trazendo prejuízo para a sua vida, né, se você está aprendendo, se você está vendo numa sociedade brasileira de diabetes, se você está estudando isso, porque tudo que é dito nessa página, você pode ir lá no site da Sociedade Brasileira de Diabetes e ler, porque está escrito nas diretrizes, está escrito nos artigos. Então, se a pessoa vira para um paciente e fala que ele tem que viver passando fome, ele não está alinhado com a ciência, ele não merece ter você como paciente, nem você merece passar por isso, né? Então, isso não é falar mal, isso é falar a verdade, né? Custódio Vieira, é nóis, já tem mais de um caderno, é isso aí, gente. Bora estudar, por quê? Quanto mais você souber, mais a sua consulta com o médico, o nutricionista, o enfermeiro, o farmacêutico, o psicólogo, o profissional da educação física será efetiva. Se você chega na consulta, que não é todo dia, quem tem consulta todo dia aqui? Em lugar nenhum, né? Nem no plano de saúde você consegue todo dia, nem em particular você consegue todo dia, né? Nem no SUS você consegue todo dia. Não consegue. Com um profissional que vai te acompanhar, você não consegue. Se você não aproveita aquela consulta o máximo possível, você está perdendo tempo da sua vida, criatura. Quando você estuda, você pega seu caderninho, você entende aquilo ali, você torna a sua consulta maravilhosa. Você consegue tirar suas dúvidas com o profissional de saúde.
Você consegue entender o seu tratamento e gerenciar o seu diabetes do seu filho. A palavra da hora no diabetes não é fazer consulta toda hora. Não é usar 500 remédios por dia. Não é dobrar a dose de insulina. A palavra da hora é autogerenciamento. É entender o seu diabetes, a sua condição. É entender o tanto para tomar atitudes assertivas no seu diabetes. É para ter clareza do que você está fazendo e clareza do que o profissional de saúde está te falando. Se você estuda, se você agarra no seu caderninho, se você lê, se você participa dos eventos educacionais, se você não sabe quem você está ouvindo, mas você escuta, anota e vai lá no site da Sociedade Brasileira conferir para ver se é verdade, né? Atenção, porque os picaretas estão soltos por aí. Se você faz isso, você agrega a sua vida. Você agrega a sua consulta. Você vai precisar de menos consulta. Você vai gastar menos tempo consultando. Você terá um controle do diabetes melhor. Você vai separar o joio do trigo. Você vai poder ensinar. Já pararam para pensar o outro lado? Você vai poder ensinar sobre diabetes na escola do seu filho, para um colega de trabalho que acabou de ter uma glicose alterada, para o seu tio, para o seu avô, para o seu vizinho, né? Você vai ajudar a criar uma história diferente do diabetes. A Graciele colocou aqui, os profissionais precisam se atualizar. Então precisam mudar de área para a área que ele for atualizado. Se vocês que têm diabetes não pressionarem os profissionais de saúde, vai ficar um pouco difícil esse povo andar. Porque o mundo está muito difícil, né? Nós temos uma área do nosso atendimento, da nossa vida profissional, que a gente dedica a profissionais de saúde. Por que vocês acham que a maioria dos profissionais de saúde vem acompanhar a gente nos assuntos relativos a eles? Fazer cursos de insulinoterapia, cursos de contagem de carboidratos, porque os pacientes estão batendo na porta e estão sabendo mais que eles. E eles não querem ficar com o consultório vazio nem desempregados. Não querem ouvir reclamação. Você está fazendo um favor para o mundo do diabetes. Ao invés de reclamar, né? Aperte. Ao invés de reclamar, aperte. A Bernadette colocou aqui, infelizmente, poucos profissionais de saúde sabem tratar diabetes. É artigo de luxo. Se você é profissional de saúde, está aqui ouvindo essa live, acompanhando a gente nessa página, me chama no direct depois que eu vou te falar para onde que você devia ir junto com a gente para trilhar uma nova jornada e ser um profissional diferenciado, de referência na sua unidade de saúde, no seu plano de saúde, para as pessoas com diabetes. Porque tá faltando, tá difícil de achar. Eu tenho dificuldade em achar colegas para agregar a minha equipe, né? Para você ter uma ideia, eu que conheço muita gente, tá? Então vamos lá. Olá, Salão Galusa, fala a verdade, fiquei 14 anos correndo em vários profissionais e ninguém nunca me ajudou igual a gente aqui na página. Olha lá, já escutei médico falando que o exame de peptídeo C só depois de 1 ano de diagnóstico. Isso não é profissional, nem sabe o que está falando. O peptídeo C, gente, para quem não sabe, é um exame que avalia a reserva de insulina que a pessoa com diabetes tem. Não é feito todo dia, toda hora, nem para todo mundo, tá? Tem critérios específicos e formas específicas de pedir. A Mônica colocou aqui, ó, concordo com você. Poxa vida, se estudaram para ser endocrinologista, precisa saber orientar muito bem o paciente ou fazer como muitas pessoas, muitos colegas endocrinologistas fazem, e eles estão no direito deles. Vocês sabiam que nós não somos obrigados, por ser endocrinologista, a atender tudo. Não somos. Ninguém é obrigado a atender tudo. Aliás, ninguém é obrigado a atender ninguém, né? Tá no Código de Ética Médica também.
Mas quando você se dispõe a tratar, você tem que estar ciente que você está atualizado e que você está fazendo o melhor por aquela pessoa. Por exemplo, eu, Janicinha, desde que acabei a minha residência de endocrinologia, o primeiro dia que eu pisei meu pezinho fora da residência, eu tomei uma decisão. Eu não atenderei pessoas com câncer de tireoide. Por quê? Porque uma das maiores referências mundiais em câncer de tireoide é meu colega de equipe na Santa Casa de Belo Horizonte. Câncer de tireoide é um tratamento muito taxativo. Eu gosto de educação em saúde. É um paciente na vida, outro na morte, como diz o ditado. Então, eu estou no meu direito, eu não vou tratar. Quando chega alguém no meu consultório e fala assim, doutor, eu vim consultar com você porque você é médica de fulano e eu tenho câncer de tireoide. Eu falo, sinto muito, eu não posso te acompanhar, porque eu não sei mais câncer de tireoide, o tanto que eu preciso saber para acompanhar você. Ponto. Fim da linha. Acabou. Está errado é quando a pessoa faz de conta que sabe para te acompanhar, né? Quando ela faz de conta que sabe para te acompanhar. Isso é um erro. E hoje nós tivemos uma aula ao vivo com profissionais de saúde. Uma colega endócrino falou muito bem dito. Ela falou assim, Janice, o que eu tenho aprendido e discutido com vocês aqui nesse grupo seleto de profissionais de saúde me assusta, porque prescrever errado é um erro médico. Prescrever errado, uma insulinoterapia de uma forma equivocada, é um erro. Então você tem que aprender, né? Então é isso que a gente tem que mudar na nossa mentalidade. Você também precisa aprender a entender se aquilo está certo ou errado. Os meus pacientes, na sua maioria, sabem. Por exemplo, eles internam num hospital. Se chegar no hospital e o coleguinha desavisado mudar o esquema de insulina, tirar os bolos de alimentação, fizer correção de qualquer jeito, eles não aceitam. Eles falam assim, na minha receita você não mexe. Você chama um endocrinologista, você liga para minha médica. Se você fizer isso aí, você vai me matar dentro do hospital. E eu fico toda orgulhosa, né? Tô nem aí pra briga de dentro do hospital. Por quê? Porque o paciente está mostrando que ele está no comando da vida dele. Ele está mostrando que ele está no comando. Ele não aceita usar insulinas em múltiplas aplicações diárias, internar no hospital e o médico tirar a insulina rápida, deixar ele com glicose de 300, 400 no hospital. Quem já passou por isso aí? Tava com diabetes bem controlado em casa e quando internou no hospital, parece que o povo fez o favor de descontrolar o diabetes. Quem já passou por isso aí? Então, vocês precisam estar no comando do diabetes de vocês. O custódio colocou aqui, ó, anotações são importantes, porque se eu passar mal, facilita quem for me socorrer. Exatamente. Você tem que saber o tipo de diabetes. Gente, vocês sabiam que a maioria das pessoas não sabe nem o tipo de diabetes que tem? Como é que você vai tratar, pelo amor de Deus, uma condição que você não sabe o que é? Se você não sabe, se você não lembra quando o médico explicou, se você ainda tem dúvida, se você ainda está confuso, vai estudar. Anota as perguntas que você quer lá pro seu médico, aperta ele, né? Não aceite que a pessoa esteja no comando da sua vida. Não aceite que as pessoas estejam no comando do seu diabetes. Se pergunte o que você quer, né? Como diz o povo, né? Não seja bobo, né? Não seja bobo, pergunte, né? Esse nosso programa aqui, né? Que em junho faz 2 anos, gente, que nós temos Pergunte a Endócrino, sábado, 17 horas, né? E teve até uma pessoa que perguntou assim, doutora, por que o Pergunte a Endócrino é sábado, 17 horas? Ô, gente, eu tenho que confessar pra vocês, é porque é a hora que eu posso. Eu não tenho agenda pra fazer
este programa de forma certinha em outro horário. Por isso que ele é sábado, 17 horas, tá bom? Porque todo mundo já dormiu, já comeu feijoada, já cochilou, já acordou, inclusive eu. E aí a gente vem para aprender e fechar com chave de ouro a semana. Rosana, tudo que sei sobre diabetes aprendi com a doutora Janice e a sua equipe. Ai, muito obrigada. Qual o tempo de retorno para uma consulta por uma pessoa com pré-diabetes? Minha médica marcou o retorno com 6 meses. Achei muito tempo. Tá bom até demais, Andréia. Porque pré-diabetes não é diabetes, né? 6 meses é um tempo maravilhoso e depende muito de como que você está evoluindo. Se você tá com pré-diabetes, mas tá sempre com a glicada 5.7, 5.8, 5.9, tá seguindo ali, tá no peso normal, tá malhando, tá tudo, você pode flexibilizar esse tempo, tá tudo certo, tá bom? Pessoas com diabetes bem controladas já consultam com uma média de 6 meses, então tá tudo certo, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, que eu vou continuar com as minhas aqui, tá? Nutri Gleice Gonçalves, sua chamada para o direct ver o caminho a ser percorrido para capacitação é apenas para médicos? Claro que não! Gente, profissional de saúde, amigo, amado, fofinho, todos vocês, médicos de qualquer especialidade, nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos, profissionais de educação física, psicólogos, qualquer membro ativo dentro de uma equipe precisa aprender diabetes, precisa aprender do A ao Z, precisa aprender as técnicas da receita, precisa entender uma receita de cabo a rabo, precisa dominar insulinoterapia, aprender a ser um especialista e educador em diabetes, tem que saber o que está ali mesmo se você não for prescritor, para você poder educar. Se você é médico, você tem que entender do colega, o que o colega da enfermagem está fazendo, o que o colega farmacêutico está fazendo, o que o colega da educação física está fazendo, o que o colega da psicologia está avaliando, né? O que a colega nutricionista está fazendo. Se você quer ser uma referência e tratar bem as pessoas com diabetes, tem que aprender. Então, na nossa página Insulinoterapia Descomplicada, eu já puxo logo pelo mais difícil, porque para aprender diabetes, insulinoterapia, tem que aprender tudo, né? Não tem jeito de aprender pela metade, tá? Vamos lá. Amando, que eu aprendo, passo pra frente. Olá, Arminda, na minha não mexe mesmo. Ontem mesmo conversei com o secretário de saúde da minha cidade a respeito da necessidade de insulina, pois está difícil de receber, né? Então, vocês têm que assumir, né? Hashtag estou no comando, né? Denilson, tenho diabetes, posso tomar cerveja no final de semana, minha amiga? Põe aí, gente. Denilson, pode ou não pode beber tendo diabetes? Coloca aí pra mim, vamos ver se vocês estão sabidos enquanto eu olho as outras perguntas. Denilson, pode ou não pode beber? Pode ou não pode, meu povo? Quem tem diabetes, pode ou não pode beber? Põe aí. Tem uma atrasinha aqui, né? Mas eu tô esperando vocês colocarem. Pode ou não pode beber, gente? Será que o povo não tá sabendo a resposta? Denilson, pode ou não pode beber porque tem diabetes? O que vocês acham? Não pode. Pode, desde que conte as calorias. Não pode. Pode beber, pessoal. Quem não deve beber é quem tem alcoolismo como doença, diagnóstico confirmado, tá? Quem é alcoólatra não deve beber, tá? Quem tem diabetes pode beber, né? Como qualquer outra pessoa, sem dar vexame, com moderação. Lembrando que se você, principalmente se você usa insulina,
A dose máxima recomendada para não aumentar o risco de hipoglicemia é uma dose de bebida alcoólica para a mulher, né? Uma latinha de cerveja, uma taça de vinho, uma dose de uísque, né? Uma coisinha lá, uma dose de pinga, tá? E para os homens, 2 doses. Se você não usa insulina e não usa medicamentos que agem liberando mais insulina, né, como glibenclamida, glicazida, glimepirida, beber de vez em quando mais bebida, né, mais álcool, não põe você em risco como uma pessoa que usa insulina. E essa dose que eu falei é diária, tá? Não é para você juntar ela toda e beber tudo junto no final de semana, não, tá? É uma dose diária. Então, se você gosta de chegar em casa todos os dias e tomar uma tacinha de vinho, tá tudo certo, tá? Agora, o que você tem que se preocupar quando você bebe? Não é só com o álcool, é com a caloria, é com o seu peso, com o colesterol, com triglicérides, né? Não é só com uma coisa, né? Tem que preocupar em não dar vexame quando bebe demais, porque é feio, né? Tem que preocupar em não dirigir quando bebe, porque é feio também. Tem que monitorar a glicose mais se você usa insulina. Tem que conversar com sua equipe para dosar bem comida e bebida, para não passar mal. Lá no curso Conte Kerbs, os nossos alunos aí sabem, tem uma aula bacana de bebida alcoólica e carboidratos, né? Não é pra vocês pularem não, que é lá no final do curso, tá, gente? Por isso que o curso é do A ao Z, né? Começa lá no que é diabetes, tipos de diabetes, exames de laboratório, metas no controle, fala das insulinas, fala de hipoglicemia, fala de um monte de coisa e depois vocês vão andando nessa caminhada, inclusive bebida alcoólica, tá, pessoal? Por isso que a gente faz tanta questão. Outra pergunta aqui. Existe algum problema em misturar insulina Levemir e Novorapid na seringa e aplicar, né? Tomar uma agulhada só? Foi o jeito que a pessoa perguntou. Sim, a insulina Levemir não é uma insulina liberada para misturas na mesma seringa, ok? A insulina NPH pode ser misturada na mesma seringa com insulina regular ou com qualquer das insulinas rápidas, tá? A insulina degludeca, a Tresiba, nós já temos, no Brasil ainda não, mas nós já temos as insulinas em pré-mistura. Então, ela poderá também, né, ser misturada. Mas como vem todo mundo com canetinha, né, a gente quase não vê mais essas misturas. Muito cuidado quando vocês pensarem em misturar a mesma insulina na mesma seringa para diminuir uma picada. Porque talvez você esteja muito incomodado com a aplicação porque está fazendo a técnica errada. Nas próximas quintas-feiras, não me lembro bem se é a próxima, porque acho que minha cabeça não está decorando mais tanta coisa, mas eu acho que pode ser a próxima. A Agma, nossa amada enfermeira, revisará com vocês aplicação, monitorização, exame dos pés e virá uma equipe boa aí, colegas lindos do país para participar dessas lives com vocês. Lembrem que toda quinta-feira, às 20 horas, geralmente, nós temos a live com a Santa Casa Belo Horizonte, tá? Então é muito conteúdo nessa página, gente. Inclusive, dias para trás aí, é só vocês correrem no feed depois, teve várias postagens, tá? Sobre as insulinas,
sobre bebida alcoólica, sobre hipoglicemia. Então, quem está começando na jornada do diabetes deve revisar com carinho aí o feed. Então, para a gente finalizar, o que eu quero deixar bem claro para vocês? As dúvidas no diabetes sempre existirão. A jornada do diabetes é longa, é contínua, é aprendizado diário, tanto para vocês que convivem com diabetes, quanto para o profissional de saúde, que precisa aprender todos os dias, porque todo dia tem uma coisa nova para a gente aprender. O tratamento do diabetes, ele tem dois objetivos: diminuir as complicações crônicas do diabetes e alcançar uma qualidade de vida com essa condição. Então, você tem que se perguntar: como está o tratamento do seu diabetes? Você está tendo qualidade de vida? Você está vivendo bem? Você está procurando um caminho de felicidade independente de você ter diabetes? Ou o diabetes está trazendo para a sua vida limitação, sofrimento, doenças associadas, perda da liberdade, perda da alegria de viver, fadiga excessiva, cansaço, desgosto? Que tipo de vida você está tendo com diabetes? É essa a pergunta que você precisa se fazer. Quando a gente cuida da saúde, quando a gente estuda, quando a gente preza pela nossa vida, pela nossa qualidade de vida, tratar o diabetes fica muito mais fácil, tá bom? Tchauzinho, pessoal!